Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para Cássia, para todos os nossos ouvintes e também para quem assiste o CBN Brasil. Boa tarde, Vera. Vera, do que nós falamos hoje? A gente vai falar sobre orçamento, que parece que finalmente vai ser aprovado, vai ser Sim, votado. sobre orçamento e cheio de emendas, arranjaram dinheiro para tudo quanto é lado, ainda disse que vai dar superávit, né? Refizeram, né, Sardenberg, a previsão de receita, então isso inflou o orçamento em relação à proposta original mandada pelo governo e fez com que o relatório do senador Ângelo Coronel previsse um superávit de 15 bilhões, que está dentro daquela margem ali, né, de superávit barra déficit, totalizando ali a meta fiscal de um déficit zero. Então, pela regra, pela lei complementar de 2023, que é a do arcabouço, você pode ter ou de zero, né, a 31 bilhões de déficit ou de superávit. O senador Ângelo Coronel mirou esse meio e disse que com as mudanças que ele fez na proposta orçamentária, vai chegar ao fim do ano com um superávit de 15 bilhões. A gente não sabe, a gente sabe que isso tudo tem sempre muita controvérsia, o que o Congresso calcula em termos de receita e despesa e o que a União calcula, mas, em resumo, ali, o que eles fizeram na proposta do Congresso foi inflar os ministérios do Centrão, tirar dinheiro do Ministério de Ciência e Tecnologia e do Ministério da Educação e colocar na saúde, porque ela é aquela que concentra metade das emendas individuais e também das emendas de bancada, de comissão, aliás, e inflar esses outros ministérios que estão com políticos do Centrão. Então, integração, esporte, agricultura, turismo, que estão com esses partidos União Brasil, PP, PSD, esses receberam num total de 12 bilhões a mais, quando você soma todos eles. Isso geralmente é passível de veto por parte do presidente Lula, ele deve vetar algumas coisas, deve chancelar outras, mas para que a votação de fato aconteça hoje, isso passa por uma série de acordos de bastidores, né? Entre eles, e o principal hoje, uma promessa feita pela ministra Gleisi Hoffmann, de que as emendas que estão travadas, aquelas que estão represadas, vão ser finalmente liberadas e vão começar a ser pagas. Então, essa é ali a senha para destravar a aprovação do orçamento. Ela se comprometeu com isso aumento. Mas as emendas vão ser liberadas a despeito das recomendações do Flávio Dino? Elas não estão represadas nesse momento. Ele deu 10 dias para a Câmara e o Senado explicarem aquela resolução em que eles ali embutiram uma possibilidade de sigilo no caso das emendas de comissão. E ele deu esses 10 dias e até agora não fez nada. Então, o que o Congresso quer é aproveitar justamente essa janela de oportunidade, votar o orçamento, liberar o que está represado, para que não dê tempo dele mandar assustar de novo. O que eles estão explicando para ele, né, nessa justificativa, que deverão explicar, me explicou um dos caciques ali do Congresso, é que como a emenda ela é de comissão e ela é de bancada, ela não precisa ser individualizada, ela pode ser feita pelo líder e aí numa ata das próprias comissões eles vão explicar quem foi o deputado ou o senador que lá na origem fez a indicação daquela emenda, mas que isso vai constar numa ata, porque as emendas não são individuais, então não faria sentido elas saírem com o nome de cada deputado e cada senador. Essa foi a explicação que me deram quando eu questionei a manobra feita, mas não é esse exatamente o entendimento do Supremo. Eles acham que houve sim uma burla ao que tinha sido acordado e o ministro vai provavelmente pedir para que eles adotem transparência maior também nessas rubricas. Mas o que o Congresso quer fazer é aproveitar que ele deu esses 10 dias
e obter do Executivo uma liberação, porque agora está tudo liberado, não tem nenhuma trava do ministro nesse momento. É um golpe, né? É ali, estão aproveitando aquela brecha. Sabe quando você está vendo o mar muito revolto, você precisa dar um mergulho ali, você fica olhando, quando a onda baixa, você vai lá mergulhar rapidinho e sai. Eles estão tentando fazer uma coisa dessa natureza, ir lá dar um mergulhinho rápido, pegar o que der para pegar de emenda, antes que o ministro bloqueie tudo. Não tem certeza se ele vai bloquear, não tem certeza se ele vai mandar assustar de novo, mas eles acham que sim. E nesse quesito aí das emendas de comissão, né, que são aquelas que estão dando problema, o PL acabou ficando com a maior fatia, porque é a maior bancada e pegou as comissões que concentram muito dinheiro, porque eles ficaram com a Comissão de Saúde e o Ministério da Saúde teve a sua destinação orçamentária turbinada, então o PL vai acabar indicando, né, preside a comissão que vai acabar indicando o maior número de emendas de comissão, que é a Comissão de Saúde. E do primeiro partido, que é o PL, para o segundo, que é a União Brasil, o total de recursos para emendas é uma belíssima diferença, né? O PL está aí com 4 bilhões 880 milhões. União Brasil está em segundo lugar, com mais ou menos a metade disso, que também já é muita coisa, né, Vera? Exato, esses são os partidos que presidem essas comissões, né? Então não é dizer que tudo que está na comissão vai para parlamentares daquele partido, mas é lógico que você presidindo, você consegue mexer ali os pratinhos de modo a beneficiar a sua própria bancada. Então essa é a lógica, né, que dita esse ranking. O Globo fez esse ranking, fez ali toda uma análise das emendas de comissão, e você comandando uma comissão, você tem mais maleabilidade para destinar os recursos para quem é do seu grupo político, né? Mais um fator que explica, perdão, mais um fator que explica por que há essa disputa tão acirrada pelas comissões, né? Exatamente. Como o PL tinha duas escolhas, eles fizeram a escolha do coração da família Bolsonaro, que foi a Comissão de Relações Exteriores, mas também escolheram a Comissão de Saúde, que além de ser essa que concentra maior número de recursos, porque é um ministério que tem maior valor e tem essa obrigação legal de que metade das emendas seja destinada para a área da saúde, e também ali dá para fazer bastante disputa ideológica. O Ministério do PT tem várias questões que eles pretendem aproveitar para também fustigar o governo a partir dali. Tá certo. E o esquema tradicional do Congresso continua em tela, né? Que é aumentar a previsão de receita e aí acomodar os vários gastos, né? Pois é, e é de uma forma meio artificial, né? Exato. Porque esses cálculos sempre são meio sujeitos a questionamento. Apesar do Senado e a Câmara terem um corpo técnico brilhante, realmente muito eficaz e muito eficiente, mas a gente sabe como funciona isso, né? A Comissão Mista de Orçamento, ela é dominada pelos partidos, geralmente pelos partidos do Centrão, e aí os pareceres saem meio ao gosto do presidente e do relator, que pedem, indicam o que eles querem a cada ano, né? E aí, ao longo do ano, o governo tem que ir ajeitando o orçamento com contingenciamentos, com bloqueio de verbas e tal, vai ajeitando ali no meio do caminho, né? O orçamento, na verdade, ele é feito na prática, né? É isso, ele é uma peça ali de boas ou más intenções e que vai sendo ajustada à prática ao longo do ano. Exato. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês e até mais tarde. Hoje a gente deve conversar no ponto final, no Viva Voz do Ponto Final, com o deputado Pedro Paulo, que é um dos deputados mais enfronhados nessas questões econômicas lá na Câmara, e ele fez uma análise, preparou com a assessoria técnica dele uma análise sobre o projeto do imposto de renda. Então, o ouvinte que tiver dúvidas e tal, pode aproveitar, mandar pergunta para mim, para a Débora, para a Carol, que a gente tira a dúvida com o deputado hoje mais tarde, no ponto final. Qual é o e-mail? Agora você me pegou, porque é o seguinte, da Débora normalmente. A gente pode mandar para o debora.freitas@cbn.com.br, que é o e-mail da Débora. Então, debora.freitas. Fale com o âncora também. Isso, e aí fale com o âncora ou também no nosso WhatsApp. Se chegar a mensagem aqui, a gente vai guardando para vocês mais tarde. É o 999 11 9981, código 11, que é São Paulo. Combinado. Obrigado, Vera. Até mais. Até mais.